Nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida viraria o mais humilhante e devastador. E muito menos que a pessoa que eu mais amava fosse a responsável por isso. Minha noiva, a mulher que prometeu estar comigo na saúde e na doença, desapareceu no altar. Deixou todo mundo esperando. Me deixou sozinho. E me fez passar pela maior humilhação da minha vida. Eu sou Laura, tenho 28 anos, e construí minha própria empresa do zero, uma startup de tecnologia que já vale milhões. Tudo que tenho, tudo que conquistei, foi com muito esforço, sangue, suor e noites em claro. Minha família? Bem, minha família é um capítulo à parte. Tenho uma irmã gêmea, a Isabela. Sempre fomos parecidas, mas nossa relação sempre foi marcada por um abismo invisível, o favoritismo da família. Meus pais sempre acharam que ela era mais digna de atenção, mais bonita, mais inteligente. Eu era a sombra, a inútil, a que não tinha futuro. Isabela se casou cedo, escolheu um marido controlado pela família, e aos olhos deles, era o exemplo perfeito. Eu, do outro lado, lutei para abrir meu negócio, para mostrar que podia ser mais do que a gêmea rejeitada. Tudo isso enquanto ouvia indiretas sobre como eu nunca seria nada na vida. Mas eu estava pronta para virar o jogo, e achava que meu noivado com o Rafael era a prova definitiva disso. Ele era diferente. Amava meu jeito, minha força. Planejamos um casamento lindo, uma festa dos sonhos, um recomeço para mim. E eu estava radiante. Até a manhã do meu casamento. Acordei cedo, ansiosa, cheia de borboletas no estômago. O dia parecia perfeito. O salão já estava decorado com flores brancas e lilazes, o buffet de primeira, a lista de convidados enorme. Tudo financiado pela empresa, algo que eu mantinha em segredo, porque sabia que meus pais jamais reconheceriam meu mérito. Enquanto me arrumava, mandei uma última mensagem para Rafael. Te amo, nos vemos daqui a pouco. Ele respondeu com um emoji de coração. Naquela hora, eu não fazia ideia de que aquilo seria a última vez que falaria com ele antes do desastre. Cheguei ao local, ouvi os primeiros acordes da música que escolhemos para a entrada. Meu coração disparava, eu quase não conseguia controlar o nervosismo. Minutos depois, os convidados se calaram e esperaram o noivo entrar, mas Rafael não apareceu. Minutos viraram 15, 30. Meu estômago revirava. Procurei por ele nos bastidores, perguntei para os organizadores, mas ninguém sabia onde ele estava. Desespero, vergonha, raiva, me dominaram em segundos. Foi então que alguém veio até mim com uma notícia que me quebrou ao meio. Laura, sua noiva, ele te deixou. Foi embora sem avisar. Não quis casar. A sala ficou em silêncio. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu queria gritar, correr, chorar. Mas só consegui ficar ali congelada, diante de todos os olhares que misturavam pena e julgamento. O pior? Dias depois, descobri o motivo da fuga dele. Rafael soube que quem estava bancando tudo, o buffet, a decoração, o vestido, a festa inteira, era minha empresa. Ele achava que eu deveria usar o dinheiro para algo mais importante, e que o casamento era exagerado demais para uma mulher como eu. Para ele, eu nunca deveria ter chegado tão longe, nem sonhado tão alto. Ele fugiu porque não suportava ver que o sucesso que eu tinha era real. E pior, ele foi manipulado pela minha família para me destruir. Minha irmã gêmea? Ela estava no meio dessa conspiração, sussurrando mentiras para Rafael, dizendo que eu era inadequada, ambiciosa demais, e que ele devia abrir mão daquele casamento para não se humilhar. A traição vinha de todos os lados. Minha família me rejeitou mais uma vez. Me tornei o alvo do escárnio. Os convites para o casamento foram todos cancelados por causa da vergonha. Meu nome foi colocado em dúvidas, minha competência questionada. Eu me senti esmagada, menor do que nunca. Como se tudo que construí tivesse sido arrancado num piscar de olhos. Mas no meio do caos, algo dentro de mim despertou. Não podia deixar que eles ganhassem. Não podia deixar que me enterrassem viva. Aquele choque, aquela injustiça me deram uma nova chama. Eu não era mais a sombra da Isabela. Eu era Laura. E eu ia provar que podia me reerguer, mesmo pisoteada. Mas o caminho seria doloroso. Muito doloroso. E não era só sobre reconstrução. Era sobre descobrir até onde aquela sabotagem poderia ir. O que eles estavam dispostos a fazer para me derrubar? Uma tentativa quase fatal me aguardava, e eu mal sabia disso. Enquanto eu me afogava na angústia daquele dia, uma última dúvida martelava na minha cabeça. Quem seria capaz de destruir não só meu casamento, mas minha vida? Depois daquele dia infernal em que minha noiva sumiu no altar, pensei que nada pior poderia acontecer. Engano meu. A vida tinha planos muito mais cruéis para mim, planos que quase me enterraram viva. Eu me afundei numa tristeza tão profunda que parecia não ter saída. Os dias passaram lentos, como se o tempo me punisse por ainda respirar. Minha empresa, que antes era meu maior orgulho, virou o palco de intrigas e sabotagens. E no meio desse turbilhão, o pior estava por vir. Era uma manhã comum quando tudo mudou.
Eu tinha uma reunião importante, precisava discutir uma nova parceria que poderia salvar a empresa do impacto financeiro que a rejeição da minha família estava causando. Quando saí do meu apartamento, senti algo estranho, mas não dei muita bola. No caminho para o estacionamento do prédio, ouvi passos atrás de mim. Acelerei o passo, mas não rápido o bastante. Alguém me empurrou com força no chão, e antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda na cabeça. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no hospital, ligada a máquinas e com a cabeça latejando. A médica disse que eu tinha sofrido uma tentativa de assassinato, alguém tentou me atropelar de propósito na saída do prédio. Minha primeira reação foi de choque e medo. Quem faria algo tão cruel? Por quê? Minha família, a Isabela, e até o Rafael. Eu não tinha certeza de quem estava por trás disso, mas a lista de suspeitos era longa. Durante os dias que se seguiram, fiquei isolada, entre a cama do hospital e as sombras que assombravam minha mente. Meu corpo estava ferido, mas minha alma, essa parecia ter sido quebrada em 1000 pedaços. Aquela tentativa de me matar foi o ponto mais baixo da minha vida, mas também foi o ponto de virada. Minha empresa, que quase caiu em ruínas com as traições internas, precisou ser salva por mim, mesmo em meio à recuperação. E foi aí que algo surpreendente aconteceu. Os poucos funcionários leais começaram a se unir, mostrar força e apoio, mesmo sabendo das investidas contra mim. Eles acreditavam em mim, na minha visão, na minha força. Comecei a reconstruir não só a empresa, mas também a mim mesma. Descobri que a Isabela tinha sido parte ativa no plano para me derrubar, manipulando pessoas, criando boatos, sabotando contratos. Ela não aceitava que eu tivesse conquistado algo que ela nunca conseguiu. Minha própria irmã gêmea, que deveria ser minha aliada, era minha maior inimiga. Mas não fui só eu que percebi isso. Alguns amigos e parceiros de negócios começaram a juntar as peças e se posicionaram ao meu lado. A raiva que eu sentia da Isabela se transformou em combustível para vencer. E foi nessa hora que recebi uma carta anônima, com detalhes de toda a conspiração, nomes, datas, provas. Entre eles, o nome de Rafael, que mesmo depois de me abandonar no altar, continuava a fazer jogadas por trás dos panos para destruir meu nome e minha reputação. O choque de ver a extensão daquela traição me cortou o coração novamente. Mas a carta também continha uma última e aterrorizante informação. A tentativa de assassinato não foi um acidente. Foi orquestrada por alguém muito próximo a mim, alguém em quem eu confiava. Essa revelação me fez tremer. Quem seria capaz de tanto? O mistério tomou conta da minha vida. E no meio desse turbilhão, uma pergunta começou a me martelar. Até onde essa guerra ia chegar? E eu estaria preparada para o que viesse a seguir? Enquanto ainda me recuperava fisicamente e emocionalmente, recebi uma ligação que mudou tudo. Era a voz fria e calculista de uma pessoa que eu jamais esperaria. Alguém que dizia saber a verdade completa sobre a conspiração e prometia me ajudar. Mas por um preço. Meu coração disparou. Será que finalmente eu teria uma chance de virar o jogo? Ou estaria me metendo numa armadilha ainda maior? O que eu não sabia naquele momento é que a próxima fase dessa batalha seria a mais perigosa de todas. Estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir minha família, e a mim mesma. Mas a que custo? A ligação daquela voz fria ecoava na minha mente como um veneno, misturado com uma promessa e uma ameaça. Laura, eu sei tudo o que aconteceu. Sei quem está por trás disso. Posso ajudar você a acabar com essa palhaçada, disse ele, sem dar espaço para dúvidas. Era uma pessoa do meu círculo íntimo, alguém em quem eu confiava, alguém que parecia querer meu bem, mas cujo preço ainda não conseguia entender. Eu estava frágil, entre a recuperação física e a tempestade emocional. O medo e a raiva me corroíam, mas aquela oferta de ajuda soava como a última chance para virar o jogo. Aceitei o convite para um encontro sigiloso, numa cafeteria discreta da cidade. Quando cheguei, encontrei Gabriel, meu ex-sócio na empresa, aquele em quem eu já duvidava, mas que agora parecia ser o único disposto a jogar limpo. Ele me entregou um pendrive com documentos que expunham toda a teia de mentiras, sabotagens e traições arquitetadas pela minha família e por Rafael. Um verdadeiro roteiro de destruição. Lá estavam e-mails falsificados, transferências suspeitas, contratos anulados por detrás das minhas costas. Enquanto eu folheava aqueles arquivos, sentia uma mistura de incredulidade e fúria. Não era só uma guerra familiar. Era uma conspiração empresarial. E mais, no meio de tudo isso, minha irmã Isabela não era a única inimiga. Meu melhor amigo, aquele que jurava estar ao meu lado, também tinha participação no complô. O choque doeu mais do que a tentativa de assassinato. Era como se todo o meu mundo estivesse feito de areia movediça. Eu afundava e não conseguia me salvar sozinha. Mas Gabriel tinha um plano: usar a própria arma deles contra eles. Contra-atacar. Reunir provas, levar à justiça, recuperar minha empresa e limpar meu nome. Era uma guerra que exigia estratégia e sangue frio. E, sobretudo, coragem. Nos dias que se seguiram, mergulhei nesse novo jogo de sombras.
Enquanto me recuperava lentamente, comecei a preparar minha defesa. Mas a cada passo que eu dava, mais obstáculos apareciam. Ligações anônimas, ameaças veladas, até o carro em que eu dirigia foi vandalizado. A paranoia se instalava. Quem poderia confiar? O mais duro era saber que tudo isso vinha da minha própria família, das pessoas que deveriam me proteger. E a Isabela? Continuava sorridente em suas aparições públicas, fingindo ser a filha modelo, a mulher perfeita, enquanto me apunhalava pelas costas. O que eu mais queria era confrontá-la, olhar nos olhos dela e perguntar, por quê? Mas isso só aumentava minha raiva e meu desejo de justiça. Foi numa dessas noites, enquanto eu organizava documentos no meu escritório, que recebi a notícia que mudou o jogo. Minha mãe, a mulher que sempre fingiu amor, tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ela estava. Rumores falavam em sequestro, outros em fuga para escapar da polícia. A verdade? Ninguém sabia. E eu suspeitava que tudo isso tinha ligação direta com a conspiração. Uma peça a mais num jogo sujo, onde ninguém era inocente. Eu sentia que estava à beira do abismo. Se caísse agora, poderia perder tudo, minha empresa, minha reputação, minha vida. Mas havia uma chama dentro de mim que ainda queimava. Uma promessa silenciosa de que eu não seria derrotada. Naquela mesma semana, Gabriel me trouxe uma informação bombástica, uma gravação secreta de uma conversa entre Rafael e Isabela, onde eles planejavam minha ruína. O que ouvi me deixou em choque. Palavras frias, cheias de desprezo, falando sobre como enterrar Laura para sempre. Foi o momento em que percebi que essa batalha não era só minha, era uma guerra de vida ou morte. Mas eu não estava disposta a desistir. Eu começaria a contra-atacar. E a luta estava só começando. No meio desse turbilhão, uma dúvida me consumia. Quem, afinal, seria a verdadeira vítima e quem o carrasco? E mais importante ainda, qual o preço da minha vingança? A próxima etapa da minha jornada estava à minha frente. E eu estava pronta para enfrentá-la. Mas o perigo se escondia em cada esquina. E o que eu não sabia era que o próximo golpe viria de onde eu menos esperava. Eu achava que já tinha vivido tudo que poderia ser pior, que nada poderia me derrubar de novo. Mas a vida, e minha família, tinham outros planos. Depois da gravação que Gabriel me entregou, comecei a montar minha estratégia para expor Rafael e Isabela. Cada dia era uma batalha contra a sombra que eles lançavam sobre mim. A paranoia não me largava, sentia olhos me observando, ouvia sussurros em corredores vazios da empresa, e recebia ameaças anônimas dizendo para desistir, para cair fora antes que fosse tarde demais. Mas eu não podia recuar. Era minha vida, meu nome, meu legado em jogo. Aquela armadilha não era só profissional. Era pessoal, profunda e cruel. Foi numa noite qualquer, enquanto revisava documentos confidenciais no meu escritório, que tudo mudou. Recebi uma mensagem no meu celular, sem remetente. Hoje é o seu último dia de paz. Amanhã, tudo vai desabar. Meu estômago virou. Meu coração disparou. Mas a raiva falou mais alto do medo. Resolvi não me esconder. Era a hora de enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, o que me esperava foi pior do que eu podia imaginar. Ao chegar na empresa, encontrei os corredores vazios. Os funcionários haviam sido dispensados sob ordens misteriosas. No meu escritório, a porta estava aberta. Meu computador, meu celular, tudo sumira. Um sentimento de perda me invadiu, mas o que realmente me chocou foi o que encontrei no chão, uma caixa com fotos, papéis e uma carta. A carta era direta, cruel, escrita com uma letra que eu reconhecia bem. Era da minha irmã gêmea, Isabela. Ela me acusava de ser a causa de todos os problemas da família, da ruína da empresa e do desmoronar da imagem perfeita que eles tanto prezavam. Nas fotos, imagens minhas, momentos íntimos, conversas com parceiros de negócios, até fotos do hospital durante minha recuperação. Alguém estava vasculhando minha vida com obsessão. Mas o pior ainda estava por vir. Dentro da caixa havia também uma pequena caixa metálica, pesada. Quando abri, encontrei uma chave USB. Era um convite para entrar na armadilha deles. Por trás daquela jogada, havia um plano para me incriminar em uma fraude financeira que eu não cometi, usando documentos falsificados para colocar minha empresa na mira da polícia. O choque me paralisou. Tudo estava ficando mais sombrio do que eu imaginava. O mundo que eu havia construído ameaçava ruir de vez. Mas eu não podia deixar que isso acontecesse. Com Gabriel ao meu lado, começamos a trabalhar contra o tempo. Reunimos um time de advogados, especialistas em segurança digital e investigadores particulares. Cada passo era uma corrida contra o relógio, contra quem tentava me destruir. Nesse processo, descobri que havia aliados inesperados. Pessoas que tinham suas próprias contas para acertar com minha família e estavam dispostas a me ajudar a derrubar aquela rede de mentiras. E foi com essa nova força que comecei a montar o meu contra-ataque. O ponto de virada veio quando uma fonte anônima enviou um vídeo gravado escondido, onde Isabela e Rafael negociavam a venda de uma parte da empresa, em segredo.
para investidores que desejavam destruir tudo que eu havia criado. A traição era mais profunda do que eu podia imaginar, e a sensação de estar cercada aumentava. Mas algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas raiva ou desejo de vingança. Era um fogo que queimava para limpar minha história, expor a verdade e reconquistar meu lugar. No meio desse turbilhão, recebi uma visita inesperada. Minha mãe, que estava desaparecida há semanas, apareceu na minha porta. Com um olhar cansado, ela me disse que havia fugido para escapar das ameaças, mas que queria ajudar. Suas palavras trouxeram mais perguntas do que respostas, e uma sombra de dúvidas sobre sua real lealdade. Seria possível confiar nela? Ou ela também fazia parte daquele jogo sujo? Enquanto eu tentava decifrar as intenções da minha própria mãe, sabia que a guerra estava longe de acabar, e que a qualquer momento a próxima armadilha poderia ser fatal. Mas eu estava pronta para a batalha final. E uma última certeza martelava minha mente. Nem tudo era o que parecia. E a verdade que eu buscava poderia destruir não só minha família, mas a mim mesma. Os dias seguintes foram uma corrida alucinante contra o tempo. Cada passo que eu dava era acompanhado por um peso no peito, uma mistura de medo e determinação. A aparição repentina da minha mãe na minha porta tinha mexido com tudo que eu acreditava ser verdade. Seus olhos cansados e voz trêmula diziam uma coisa, mas meu instinto gritava outra. Laura, eu não podia mais viver naquela prisão. Ela disse, segurando minhas mãos. Mas eu quero te ajudar a acabar com essa mentira. Eu não sabia se devia confiar, mas a única coisa que podia fazer era segurar firme e seguir adiante. Enquanto isso, o plano que Gabriel e eu começamos a traçar estava prestes a ser colocado em ação. Com a ajuda dos advogados, conseguimos expor a fraude que Isabela e Rafael tentavam jogar em cima de mim. Os documentos falsificados, as contas secretas, tudo foi desmascarado. Quando a polícia entrou na empresa para fazer a investigação, as coisas começaram a mudar de figura. Minha reputação, antes manchada, começou a ser restaurada. As pessoas começaram a ver a verdade por trás da trama. Mas o preço foi alto. Isabela, ao perceber que seu império estava desmoronando, não recuou. Ela partiu para o ataque pessoal, espalhando mentiras, tentando destruir minha imagem pública, manipulando notícias para parecer que eu era a vilã da história. Até Rafael voltou a aparecer, tentando, de alguma forma, reconquistar seu espaço, usando desculpas esfarrapadas e falsas promessas. Foi um momento que mexeu comigo profundamente. Mas eu não podia mais me permitir fraquezas. A batalha não era mais só contra eles, era contra tudo que eles representavam: traição, inveja, injustiça. Nesse período, conheci pessoas incríveis que me apoiaram sem julgamentos. Funcionários que nunca abandonaram o barco, amigos que acreditavam na minha verdade, até desconhecidos que se comoviam com minha história e me ofereciam ajuda. E foi aí que algo começou a mudar dentro de mim. O ódio e a raiva deram lugar à força e ao perdão. Perdão não para eles, mas para mim mesma, para me libertar do passado que me prendia. Minha recuperação física estava quase completa, e minha mente mais afiada do que nunca. Com um sorriso renovado, assumi o controle da minha empresa, revigorada. Fiz questão de transformar aquele lugar em um ambiente de confiança e transparência. E foi numa dessas reuniões que recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz conhecida. Laura, precisamos conversar. Tenho algo que você precisa ouvir, disse Rafael, em tom sério, quase arrependido. Por um momento, senti o coração acelerar. Mas agora eu sabia, não era a hora de fraquejar. Estou ouvindo, respondi, com a voz firme. Ele revelou segredos que ninguém imaginava, manipulações internas que ele mesmo fora forçado a fazer, um jogo de poder que o consumiu e o fez perder o controle. Confissões que abriram uma nova porta para a redenção. Não seria fácil perdoar, mas eu queria mais do que vingança. Queria paz. Naquela conversa, percebi que o caminho da redenção não passava só por mim, mas por todos aqueles que se perderam no ódio e no medo. E mais importante, que eu estava pronta para recomeçar. Mas o futuro ainda era incerto. As cicatrizes da traição não desaparecem da noite para o dia. E uma última dúvida pairava no ar. Será que o passado realmente pode ser deixado para trás? Ou as sombras do que aconteceu ainda estavam destinadas a me assombrar? A minha jornada não tinha acabado. Estava apenas entrando numa nova fase. E eu estava mais forte do que nunca. Depois daquela conversa com Rafael, algo dentro de mim mudou. Não era perdão fácil, não era esquecimento da dor, mas uma decisão firme. Eu não seria mais refém do passado. Eu sabia que a estrada para a redenção verdadeira era longa, mas estava pronta para percorrê-la. E não apenas sozinha, queria abrir espaço para quem quisesse recomeçar com coragem e verdade. Os dias que se seguiram foram de muita luta interna. Minha família estava fragmentada, em guerra aberta. A Isabela tentou um último golpe, tentando envolver minha mãe, mas as evidências contra ela eram irrefutáveis. A verdade finalmente começou a vir à tona.
Num julgamento que virou manchete, Isabela foi denunciada por fraude, sabotagem e tentativa de difamação. A máscara caiu. Minha mãe, por sua vez, assumiu seu papel na história, culpada pelo silêncio, mas disposta a reparar os erros. Rafael desapareceu de vez, deixando claro que não havia mais espaço para ele na minha vida. E eu estava ali, mais forte, reconstruída das cinzas daquela mulher que um dia foi abandonada no altar. Minha empresa voltou a crescer. Meus funcionários, mais leais do que nunca, ajudaram a transformar aquele lugar em um símbolo de resistência e verdade. Mas o maior triunfo foi interno. Eu aprendi que a dor pode ser combustível para a mudança, que a rejeição pode ser o impulso para voar mais alto. Não era mais sobre provar para eles quem eu era. Era sobre me provar a mim mesma. E foi numa manhã qualquer, enquanto olhava pela janela do meu escritório, que senti uma paz que há muito não conhecia. A vida me havia derrubado, me feito sangrar, me ensinado duras lições. Mas também me deu a chance de renascer. E eu a agarrei com todas as minhas forças.